Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Silvestre, falando diretamente do stand da Altax do SAP Now Brasil. E vamos falar de reforma tributária. E comigo hoje está o Fernando Neves. O Fernando, que é Head de Tax da Blau Farmacêutica. Tudo bem, Fernando? Tudo jóia, obrigado pelo convite. E também o Roberto de Lázari. Roberto, que é diretor de estratégia e vendas da Altax. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, tudo bom. Obrigado, Fernando, aí pela oportunidade aí de conversarmos um pouco. Muito bem. Bom, vamos falar de reforma tributária então, Fernando. Mas antes de entrar no tema, eu queria que você descrevesse para a gente como que é a sua área lá na Blau Farmacêutica. Bom, acho que nada muito diferente do que a gente vê no mercado, né? Hoje eu sou o Head de Tax da Blau, tenho três grandes blocos, né, dentro do time. Então, tenho o tributário mais voltado para o estratégico, né? Onde estão as decisões, onde se fala muito de reforma tributária. O time de diretos, né, que a gente fala de impostos diretos, imposto sobre a renda, essa coisa toda, e tem o time fiscal, né, que cuida de todo o processo de obrigações acessórias, recebimento de nota, emissão de nota. Então eu tenho esses três pilares aí dentro do meu guarda-chuva na Blau. Acho que é isso. Agora, Fernando, estamos aqui, né, falando de reforma tributária, aliás, um tema destacado aqui no evento da SAP. Queria saber como que vocês estão se preparando para a reforma tributária lá na Blau. Bom, acho que todo mundo se sente um pouco atrasado, né? É interessante esse termo, mas continua. Acho que todo mundo acha que está correndo contra o tempo, pelo menos nós da área tributária, né? Eu estava conversando com o Roberto um pouquinho antes, a gente vem discutindo reforma já há bastante tempo, né? Se a gente for pensar, o Bernardo Api estava falando da PEC lá em 2019, quando ele apresentou a PEC. Então não é uma reforma tão recente. É que talvez nós, como bons brasileiros, a gente deixa para o último momento. Então a gente conseguimos agora fazer todo o processo de cálculo, aprovação. Então a gente está nessa primeira onda, né? Eu posso dizer que essa primeira onda a gente está muito mais preocupado com a tecnologia. Não por acaso estou aqui no evento da SAP, né? Para entender como é que está esse mundo de tecnologia. Mas a gente está nesse momento um pouquinho preocupado com as normas que vão entrar agora a partir de janeiro, né? Tá, mas Fernando, você comentou que esse processo interno dentro da Blau, como que foi do ponto de vista da alta direção, né? Esse entendimento de que a reforma vinha efetivamente e um pouco e até mesmo dessa capacitação do que é a reforma. Olha, Roberto, a gente teve muita discussão nos bastidores, né? Principalmente com o CFO, né? Com a área de vendas. A gente tentou engajar um pouco o time, os outros boards, né? Porque a gente fala de reforma tributária, mas não é uma reforma só do tributário, né? Não é nosso apenas, né? Então, uma das primeiras pessoas que eu puxei foi exatamente o diretor de tecnologia, né? Para falar, olha, vamos sair junto, remar junto esse barcão aí de reforma tributária. Então, começou um pouco disso, né? Obviamente que a parte de investimento é sempre muito questionado, a gente é sempre muito desafiado. Olha, mas precisa? Será que vai acontecer? Né? E aí tínhamos discussões por exemplo, vai faltar headcount, vamos montar um time apartado para trabalhar de reforma, para trabalhar com a reforma, porque é uma reforma tributária longa, né, Roberto? Então, você está falando de um período de transição aí de 7 anos, né? Sim. Então, as empresas discutiam muito isso. Como é que eu faço? Monto um time à parte? Não monto? Então, acho que o primeiro foi tentar engajar os outros diretores a defender essa causa junto comigo, né? E aí, obviamente, o mercado fala basicamente nisso, né? A gente tem as associações da indústria que falam muito nisso, aí começou a se sensibilizar. E aí, obviamente, o conselho apoiou, né? O CEO começa a entender os movimentos. E, obviamente, quando você fala de uma indústria nacional, ela vai pensar no futuro, né? De como ela vai lidar com essa reforma, com a adaptação de tudo isso. Pensa no impacto econômico, e agora, né? Sem incentivo, como é que vai fazer? E aí, talvez aquele dia a dia, não vamos aplicar, vamos mexer com sistemas e tal. Ele já está preocupado com o dinheiro dele lá na frente. Então, eu acho que tentar colocar isso tudo numa cesta, né? Dar uma mexidinha aí e colocando um pouco em doses homeopáticas, eu acho que foi um pouco da receita que a gente utilizou para alavancar internamente. Não, legal. E hoje, como que está esse cenário interno aí, vocês? Em que momento vocês estão? Olha, a gente está nesse primeiro momento de aplicação
das obrigações agora para janeiro, né? A gente tem alguns colegas que a gente fala sempre o seguinte: é uma reforma tributária, é uma reforma estrutural. Então a gente não tem que se preocupar tanto com a questão de qual vai ser a alíquota, o que vai acontecer lá em 2033. Vamos pensar na estrutura, o que vai mudar, né? Então vai mudar o tributo, vai mudar a demonstração financeira, vai acabar isso, mas o que a gente precisa fazer num primeiro step? Então eu acho que o nosso primeiro step agora é fazer toda essa questão de entender o impacto do agora e do que a gente tem no médio e longo prazo, porque a gente olha o plano estratégico das companhias e faz plano estratégico para 2 anos, né? Então, principalmente indústria farmacêutica, a gente está estudando, pesquisando o produto para lançar em 2029. E aí, quando eles fizeram a viabilidade econômica desse produto, não tinha reforma. E agora vai ter. Eu vou estar no meio da transição, né? Então, 2029 é o primeiro ano que eu já tenho menos 10% de ICMS embutido. Então, quer dizer, já começa a cair todo esse... Então, estamos recalculando tudo isso. Então, esse olhar do que eu preciso implementar agora e pensar no que eu tenho que fazer no médio e longo prazo, isso é o momento que a gente está. Então, eu olho do ponto de vista de tecnologia o que eu tenho que entregar em janeiro, né, para deixar o nosso motor andando, mas eu tenho um time, uma discussão dedicada para o que a gente vai fazer para a companhia no médio e longo prazo. Isso é fundamental. Não é uma reforminha, certo? Isso é uma coisa que afeta profundamente o negócio como um todo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Não é? Você falou, o pessoal lá atrás falou, mas será que isso vai acontecer? Vai acontecer. Né? Não há dúvida com relação a isso. Né? Você mencionou também a questão do apoio, né, da área de tecnologia para remar esse barcão que é o transatlântico, que não pode ser um leme pequeno. Né? Exato. Assim, nossa área sempre foi muito vinculada à tecnologia, né? Dá para a gente tirar toda a evolução fiscal, evolução tributária de tecnologia. Então você pensa lá em 2007, quando entrou na fiscal eletrônica, no caso da indústria farmacêutica, por exemplo, já precisava de tecnologia. Quando você pensa nos grandes arquivos, né, de SPED, tecnologia. Só que acho que o grande cenário de tecnologia que mudou, e aí acho que o Roberto tem muito mais expertise quando fala de tecnologia, porque antes a gente tinha tecnologia para entregar obrigações, entregar coisas para o governo. Hoje não, hoje a tecnologia funciona para isso, mas funciona para a gente tomar decisões. Quer dizer, hoje sem tecnologia eu não consigo. Isso é interessante, deixa de ter uma área meramente prestadora de serviço para ser uma área estratégica. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode dizer que a gente é a área meio, né? Então eu não sou área fim, sou área meio. Eu tenho que estar aqui para tentar fazer esse fluxo funcionar, olhar para o dia a dia, deixar a coisa acontecer e olhar para o futuro, obviamente, para ser o mais eficiente possível, atender as normas, ser eficiente na tomada de decisão, quer dizer, ter esse suporte de relatórios, de dashboards, enfim, para a gente poder, para os acionistas e a alta direção, tomar as melhores decisões para o futuro. Sem dúvida. Não, mas eu acho que tem um ponto aí nessa questão, né? É o que você falou, muda muito até mesmo essa relação com fornecedores, a relação da sua cadeia de abastecimento como um todo é altamente impactada pela reforma tributária. Então, antigamente você tinha uma interação super importante, mas basicamente com a sua área financeira. Exato. Mas hoje você tem uma interação na empresa como um todo, porque é isso que impacta a empresa ir para um lado ou para o outro, né? Sem dúvida. Por isso que os meus parceiros no começo da discussão de reforma foi área de suprimentos, tecnologia e área comercial. Porque assim, eu vou colocar, eu posso falar de norma, né? Eu posso falar de como vai ser, qual vai ser a alíquota, mas eu vou ter que ter uma discussão forte com o time de suprimentos para falar agora só como é que os insumos vão chegar, de onde vai chegar, como é que essa empresa ela é simples, não é simples, eu vou ter direito a crédito, não vou. Então essa discussão é muito maior do que a gente tinha antigamente. Só tem uma área ali que processa a informação e sai um relatóriozinho para a gente pagar o imposto ou não. Sim. Então acho que o negócio cresceu muito e a reforma veio para exatamente fazer essa provocação de novo. Né? Porque agora não é a gente fala que não é uma alteração de ponta, não é aquela coisa, é uma coxinha de retalho, eu não vou só alterar um ponto, não, eu vou alterar tudo. Eu vou criar uma legislação, né, que a gente tem a Lei Complementar 214, que vai falar de impostos federais e de impostos estaduais ao mesmo tempo. Né? Então, quer dizer, eu altero toda essa cadeia de raciocínio do efeito tributário dentro de uma organização.
não temos o que fazer. Vamos ter que conversar tudo de novo. O negócio é imenso, né? A quantidade de processos envolvidos nisso, né? E a chance de dar alguma coisa, esquecer alguma coisa, não é grande, né? Sem dúvida. E a gente fala muito que a área tributária, a área fiscal, ela vai ter um papel importante nessa questão desse orquestrar tudo isso, né? Porque, de novo, é uma área que não dá mais para ficar só atrás da mesa. Ela vai ter que conhecer o negócio. Vou ter que entender como é que funciona toda a minha cadeia de suprimentos. Vou ter que entender onde está o meu consumidor final. Não adianta só eu ser indústria. Não adianta só eu falar assim, eu vou vender para um distribuidor e depois ele vende para uma rede de farmácia. Enfim, você vai ter que entender, ok, aquele produto ele vai atender qual cliente? É o Roberto, é o Paulo, onde que ele está? Que agora eu vou pagar um imposto pelo consumo onde ele está, não é mais onde eu estou. Então, isso tudo vai ter que permear aquela linha de preocupações. Então, a gente vai ter que redesenhar tudo isso e redesenhar com cálculos, né? Então, assim, eu vou ter que ter essa calculadora, nesse momento ainda um pouco imaginária, pensando no que eu estou fazendo atualmente, mas a gente vai ter que ter essa calculadora para entender todo esse mecanismo do fluxo do nosso produto, desde se ele é importado, se não é importado, de onde ele vem, como ele vem, até virar um produto final, tá na mesa ou na casa de um consumidor. Isso vai ser interessante, Não, é verdade, né? Porque, na verdade, a simulação vai além propriamente só dos dados que você tem interno, né? Você precisa ir até o fim da cadeia, né? Você precisa entender qual que é o regime do seu fornecedor e isso impacta, inclusive, na decisão de compras e, ao mesmo tempo, dentro dessa simulação, né? Então, assim, você expandiu a sua cadeia, ou seja, você precisa cada vez de mais tecnologia para conseguir visualizar isso de forma integral. Sem dúvida. É um olhar 360, né, Roberto? Não tem jeito. Assim, aquele olhar fixo só para o CNPJ que você está, né, para a empresa que você está, já não vai funcionar. Não dá nem para dizer que a gente já não faz isso, né? As empresas fazem isso. Então tem um time de suprimentos que cuida das cotações, tem um time de vendas que vende, tá tudo bonitinho. Mas agora elas vão ter que ter uma conexão. Pelo menos para esse primeiro desenho aí até 2032, 2033, a gente vai ter que ter essa conexão muito forte para entender exatamente onde vão ser nossas dores, né? Então, e a discussão da reforma foi um pouco disso, né? A discussão da reforma foi segmentada. Ela começou olhando para todo o contexto de legislação e aí teve os segmentos, né? Então teve o segmento agro, que teve discussão, o segmento farma, aí tem o IS, né? Que é o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que as empresas que produzem determinados produtos vão ter esse imposto. Então, todo mundo começou a se unir. Vamos junto, porque senão vai ficar complicado. Então, acho que começou. Quando a gente fala que é uma reforma estrutural, exatamente foi isso, né? Não foi uma reforma que foi de cima para baixo. Toma aí. Não, teve discussões. Então, muita reunião com Receita Federal, com os deputados em Brasília, com as associações. Então, eu acho que isso ajudou muito. Agora é o trabalho que a gente tem que fazer dentro de casa, né? Então, temos que agora internalizar, puxar os amiguinhos aí das áreas, puxar a tecnologia para a gente tentar passar com menos dor desse projeto, desse processo de transição. Porque a gente não pode esquecer que a gente vai ter 2 modelos durante 6, 7 anos, né? Eu vou estar com o modelo antigo, vou estar implementando o modelo novo. Sim. Então isso vai ser... Sem tecnologia a gente não vai conseguir fazer. A inteligência artificial você vê ajudando nesse processo? Sem dúvida, sem dúvida. De que forma? A gente ainda tem muito processo manual e que são processos repetitivos. A gente pode até perceber que não, né? No dia a dia a gente começa a fazer coisas. Se você parar para pensar, eu, por exemplo, eu venho na minha casa todos os dias, eu saio quase que no mesmo horário, é quase que um toque, né? Passo pela mesma rua, não mudo de faixa porque tem um motoqueiro, entro no mesmo horário, tomo café no mesmo horário, faço... Então, isso é um processo automatizado. E aí, quando você percebe, bom, se o meu carro tivesse inteligência artificial, ele já saberia o horário que eu saio, ele ia ligar antes de eu abrir a porta. Então, eu acho que dentro dos processos, quando a gente falou de redesenhar os processos, acho que ali vai ter inteligência artificial. Acho que a gente não vai escapar. A gente fala até que os profissionais... A gente está tendo uma grande oportunidade, nós que somos da área tributária, que os profissionais que vão nascer agora já vão nascer com reforma e já vão nascer com inteligência artificial. Só precisamos entender beleza, aonde, né? Só precisamos entender aonde que vai se encaixar tudo isso.
E aí eu deixo para o pessoal pensante aí da tecnologia para nos apresentar as melhores soluções. Mas eu não tenho dúvida que a gente, inclusive, vai necessitar disso, né? Então, não vai ter como não trabalhar com inteligência artificial. Uhum. Mas dentro do contexto de inteligência artificial, porque obviamente você pode utilizar a inteligência artificial para tomada de decisão, para suportar a tomada de decisão, para você fazer toda a parte de automação, ou mesmo de você ver essas atividades repetitivas e até mudar o processo. Aonde você acha que vai se encaixar a inteligência artificial em tudo isso? Olha, uma boa pergunta. Assim, eu acho que ainda tem muito a se descobrir de inteligência artificial dentro desse mundo fiscal e tributário. Uhum. Então a gente pode pensar já de uma aplicação, por exemplo, quando a gente fala de obrigações acessórias, por exemplo, que era tão manual, e hoje você tem, por exemplo, fiscalizações que já nem precisam mais de interação humana. O próprio robozinho, que pode dizer que é uma fase embrionária de uma inteligência artificial, já faz isso. Uhum. E algumas empresas estão instalando isso ao inverso. Eu já estou fazendo toda essa parte de inteligência internamente na hora de validar uma obrigação acessória, de validar meus dados. Quer dizer, alguns anos atrás, você mandava alguma informação fiscal para governo, para qualquer lugar, você dependia de uma análise, aí levava 5 anos, voltava. Nossa, será que eu fiz assim? Às vezes o time já era outro, né? Agora não, agora você manda uma obrigação. Para ter uma ideia, eu mandei uma PEDComp de IPI esses dias, menos de uma semana já chegou com uma validação da Receita Federal. Ou seja, se você imaginar que isso já não é uma pré de inteligência artificial, isso já é inteligência artificial. Então, assim, o que a gente precisa agora é ampliar um pouco desse cenário. Então, quando se fala de apurações, quando se fala de estudos, criação de dashboards, por exemplo, você pode ter indicações no final do exercício de margens, de falar, olha, por aqui esse fluxo é melhor. Você não precisa esperar apurar, né? A inteligência consegue fazer isso automaticamente. É visto que a gente já faz até apresentações com inteligência artificial, com os dados todos bonitinhos, né? Não, mas você colocou um ponto interessante, né? E a gente tem trabalhado muito com plataforma tributária e com inteligência artificial, mas é o ponto que você colocou que o outro lado já está usando, né? O governo já está usando, né? Uhum. E isso aumenta muito a capacidade de fiscalização, né? De forma geral em todas as empresas, né? E aí é um ponto de que você não pode mais depender na sua empresa de você fazer uma validação ali por amostragem, né? Então você precisa ter um sistema que você consiga ter essa confiabilidade e você garantir que você vai estar, porque senão lá na frente você vai ser pego por algum desvio, né? E tudo é tempo, né? Assim, acho que a inteligência artificial ela ajuda inclusive no tempo de resposta, né? Por exemplo, nós temos situações dos nossos executivos pedirem uma previsão de impostos antes de fechar o mês. Primeira vez que eu vi essa pergunta, eu falei, não, mas peraí, como é que eu vou apurar antes de fechar? Não tem como. Bola de cristal. Mas por que a gente fala, numa primeira reação, a gente fala, não tem como? Porque eu vou lá atrás, como é que eu faço a apuração? Modus operandi, né? Quero o livro, aí eu corrijo, aí não sei o quê. Com a inteligência artificial, essa apuração ela já vai saindo quase que diária. Por quê? Porque muitas vezes você pode, num final de mês, por exemplo, pode tomar uma decisão e falar, não, peraí, eu não vou faturar por aqui, não. Vou faturar por aqui porque é melhor. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente vai ter que voltar para a carteirinha de escola ali e vai ter que repensar onde que a gente vai conseguir trazer as respostas mais rápidas. Eu acho que para uma área historicamente burocrática, acho que a gente tem muita oportunidade para trazer a resposta rápida. Isso é sensacional, né? Um aspecto preditivo também, não? Exato. E eu lembro que se falava muito, sua função pode acabar com a tecnologia. A gente já está falando em inteligência artificial e as profissões estão aí. Elas só precisam ser adaptadas. E aí a gente precisa ter um pouco esse é um ponto interessante que você está trazendo, né? Realmente, né? Toda profissão, né? Ela pode acabar. E não só por causa da IA. Mas com a IA isso pode se acelerar. Agora, cabe ao profissional fazer as adaptações necessárias. Ele pode se tornar um profissional melhor com IA, ou ele pode se tornar um profissional fora do mercado sem IA. Exato, exatamente. Acho que esse é o ponto, né? Acho que os profissionais do futuro, acho que eles têm muito dessa característica. O quanto você vai conseguir ser flexível e adaptável àquele modelo. Se você for pensar que a reforma tributária ou um sistema vai
Se vai parar naquilo ali? Não vai parar. Isso vai continuar. Imagina, até 2033, quando entrar full essa reforma tributária, a gente já vai estar falando já de inteligência artificial já no nosso dia a dia. Não vai ter jeito. Acho que é o quanto a gente vai conseguir se adaptar a tudo isso. Isso é importante. E vocês estão procurando alguma solução adicional nesse momento para ajudar nesse processo todo? Precisa. Eu tô com o time aqui, até nem sabia, mas eu tô com o time de tecnologia quase em peso aqui, né, no evento. E obviamente eu acabo sendo um pouco do cliente deles, né? Então eu coloco as necessidades. Então eu até estava brincando ali fora que é bom eu participar desse evento, porque eu vejo tudo que tem e eu falo, ó, tem isso aqui, eu fico parecendo filho, né? Olha, tem isso aqui, hein? Ó, eu vi lá que o pessoal tem. Então, você é o influenciador de compra, né? Exatamente. Então, o Roberto estava comentando aqui tudo que a Autax tem. Ele fala, poxa, mas eu acho que eu já começo a já pensar o que já pode me ajudar a tudo isso. Eu já chego lá para meus colegas e falo, ó, tem isso, vai lá que você vai achar. É uma oportunidade. Então, eu acho que... mas é necessário, né? A gente está passando agora por um momento de atualização do SAP, né? Pensando em migração de ECC para S/4HANA, você tem os ambientes que a gente cuida de toda a parte de obrigações fiscais, a gente está olhando para a reforma tributária e tudo isso é sistema, né? Então, a gente tem sistema que conduzem esse barcão que eu falo todos os dias, né? Que precisa dar essa sustentação. Então, o time de tecnologia fala muito isso. Eu preciso ter algo que me sustente o dia a dia. Eu preciso ter uma outra plataforma que fala, bom, deixa eu olhar para o futuro. Né? E aí, olhar para o futuro é isso. É ver o que vai trazer mais agilidade, é o que vai me trazer melhores entregas, mais assertivas, resultados e relatórios mais eficientes, mais rápidos, né, para tomada de decisão. Enfim, acho que é um pouco disso que a gente está olhando para esses próximos meses e anos aí. Legal. Bom, é isso. Fernando, muito obrigado. Roberto, obrigado. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma conversa, falando aqui diretamente do stand da Autax no SAP Now Brasil. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado.